Olá, eu sou a Adriana, educadora social aqui da Incubadora Social, e na aula de hoje nós vamos falar sobre tricô. Eu vou ensinar vocês a fazer esta gola. É uma peça bem gostosa de fazer, bem prática. A gente só vai usar o ponto tricô. Você faz rapidinho, ainda para usar agora no inverno, ou se quiser já pode vender e ainda ganhar uma graninha. Vamos para a aula? Bom, aqui então nós temos os materiais que nós vamos usar para fazer a gola. Eu tô usando aqui a lã amiga, né, da Círculo. Caso você não encontre, né, esta lã, você pode observar o seguinte, essa informação aqui, ó, o tex do fio, tá? Você procura um fio que tenha um número aproximado a 750. Esse número, ele é relativo à espessura do fio, tá? Resumindo, é a espessura do fio. Então, quanto maior este número, mais grosso é o fio. Então, se você encontrar um tex semelhante a esse, você pode usar uma outra lã. Se for um pouquinho menor o número, aí você vai ter que, de repente, mudar aqui a agulha, tá? Nesse caso, nós vamos usar a agulha 7. Então, se você tem um fio que tem um tex um pouco menor, você pode usar a agulha 6. Um tex um pouco maior, você pode usar a agulha 8. Tá? Aqui, o fabricante nos indica usarmos de agulha 5 a 6 milímetros, né? Para tricô, esse símbolo aqui. Por que que eu tô usando agulha 7? Porque eu quero que o meu trabalho fique mais maleável, fique mais soltinho, tá? A gente não deve usar agulhas muito grossas, né? É legal sempre seguir um pouco aqui esta indicação do fabricante, para que o trabalho fique mais harmonioso, os pontos não fiquem tão largos ou tão apertados, tá? Então, aqui, o que que eu fiz? Eu tô colocando um número a mais do maior valor que o fabricante recomenda. Então, eu vou usar a agulha 7. E depois a gente vai precisar de uma agulha dessas assim grossas, né? Que a gente usa para bordar tapeçaria ou mesmo para costurar trabalhos de tricô e crochê, no finalzinho ali pra gente fazer a emenda da nossa gola, tá bom? Agora, vou começar a colocar aqui os pontos na agulha. Bom, então agora vamos começar colocando o fio na agulha. Nós vamos colocar 28 pontos, tá? Então, ó, dá a primeira laçadinha. Né? Essa laçadinha aqui que a gente pode ajustar. Eu vou deixar o fio mais curto aqui virado pra mim, ó. A gente ajeita a laçadinha na agulha. E a gente segura dessa forma, ó, tá? Tomba os fios aqui, ó, na mão, tá? Então, ó, vou começar. Peguei aqui, seguro os fios aqui embaixo na mão, ó, e tomba pra cá, tá? E aí, qual o movimento que eu faço? Eu passo por dentro dessa argola aqui de baixo pra cima. Deixa eu só ajustar mais. Passo aqui, dou uma laçada lá no outro fio e puxo. Não pode puxar com muita força para não ficar muito apertado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Passa aqui por baixo, por dentro dessa argola, pega o outro fio e puxa, tá? Esse é o movimento. Então, vou colocar aqui 28 fios. Pronto, 28 fios, tá? Eu dou um pequeno nozinho aqui, só para deixar o primeiro ponto mais firme, tá? Assim, ok? Agora, como eu disse até no início do vídeo, esta peça é bem simples, a gente faz ela toda no ponto tricô, então é uma peça assim que até quem não tem prática no tricô, só sabe fazer o ponto tricô, consegue fazer. Tanto o direito como o avesso, na verdade não tem diferença, a peça não vai ter direito e avesso, é feita no ponto tricô, que é o ponto básico, né? É o mais simples, ok? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui o primeiro ponto. Essa primeira carreira, eu teço o primeiro ponto. Nas próximas carreiras, eu sempre deixo ele sem fazer. Isso deixa a borda do trabalho mais bonita, ok? Mas aqui, como ele é o primeira carreira, eu teço ele. Então, olha, só o ponto tricô. Né? A gente pega aqui a agulha para a parte da frente, dá uma laçada. E solta o outro ponto. E vai transferindo os pontos de uma agulha para outra. Pronto, terminamos a primeira carreira, toda em ponto tricô. E agora, a gente vira o trabalho
e vamos fazer o mesmo ponto, o ponto tricô. A única diferença é que a partir de agora, o primeiro ponto a gente tira sem fazer, tá? Eu simplesmente, ó, assim, simplesmente eu transfiro o ponto de uma agulha para outra, ok? Sem tecer. Isso deixa a borda mais bonita. E aí, é só seguir o mesmo ponto, tá? O que a gente tá fazendo aqui é chamado de cordão de tricô. Quando a gente trabalha o ponto tricô, tanto no direito como no avesso, a gente forma os cordões de tricô, tá? É um ponto que deixa a peça bem fofinha. Terminando a segunda carreira. Então, vamos continuando. Olha, novamente. Tira o primeiro ponto sem fazer e já começa a tecer o segundo ponto. E assim a gente vai seguir. Nós vamos tecer por 62 centímetros, tá? É só seguir fazendo esse ponto, não esqueçam de tirar o primeiro ponto sem fazer. Nós vamos seguir por 62 centímetros. Então, vejam só. Ele vai formando esses cordõezinhos aqui, né? São os cordões de tricô, tá bom? Então, como eu disse, nós vamos seguir por 62 centímetros. Bom, então, aqui, ó, eu teci por 62 centímetros, tá? Olha só, praticamente eu usei o novelo todo. Por isso que eu falei no início do vídeo que era importante vocês observarem a espessura do fio, né? Eu tô usando a lã com a numeração de Tex de 750, que é o fio amiga, uma agulha 7, tá? Então, é importante respeitar essas medidas, tá bom? E teci aqui, então, por 62 centímetros. E olha só, outro detalhe, a borda fica bem bonita quando a gente não tece o primeiro ponto, tá? Fica uma borda bem lisinha, até porque ela vai ser o acabamento da nossa gola. Agora, eu vou ensinar vocês como arrematar. Tem vários jeitos de arrematar, mas esse é o que eu gosto mais, que eu consigo fazer com que a borda fique bem retinha, não fica nem apertada e nem laceada. Então, vamos lá. O primeiro ponto a gente tira sem fazer, seguindo ali a nossa borda, tá? O ponto de borda. Vou puxar aqui o fio. Tá? Aí, o que a gente faz? Teço o ponto seguinte. E agora, eu pego aquele ponto que já estava na agulha e passo por cima desse que eu acabei de tecer. Então, eu sempre vou ficar com um ponto aqui nesta agulha. Novamente, eu teço o próximo ponto, pego o ponto que estava na agulha, passo por cima desse. E assim, a gente vai seguindo, arrematando. Tecendo o ponto seguinte, sempre no ponto tricô. E passando o ponto anterior por cima dele. Olha, já eu vou mostrar pra vocês como fica um arremate bem bonito. Aqui, ó, vocês já conseguem ver? Vai ficando um arremate bem retinho, né? Ele não fica laceado, nem fica muito apertado. Porque a gente vai arrematando na mesma textura aqui, né? Que a gente fez o ponto. E vamos seguindo assim até tirarmos todos os pontos da agulha. Aqui arrematando, então, os últimos pontos. Aqui. E o último ponto, mesma coisa, né? Até sobrar um único ponto na agulha. E agora, o que a gente faz?
a gente vai passar, ó, como eu só tenho uma bolinha mesmo, eu vou passar aqui, tá? Se tem um novelo maior, pode cortar o fio, né? Passo por dentro, ó, e já arrematei aqui, tá? Então, olha só, o arremate, ele fica bem retinho, tá? Ele ficou bem certinho. Eu vou cortar um pedaço do fio, um pedaço suficiente já pra gente poder costurar aqui, tá? Então, já vou cortar um pedaço maior, ó. E esse fio aqui que sobrou é o fio que a gente já vai usar pra costurar. Bom, então, agora que eu já arrematei, nós vamos unir as duas pontas, tá? Pra fazer aquele movimento que fica bonito aqui, torcido. Então, olha, eu vou pegar um dos lados e vou inverter, certo? E agora, costurar aqui, né? Então, ela fica assim, ela fica torcida, né? E vamos, então, emendar. Eu gosto de fazer uma costura estilo zigue-zague. Então, eu tô com o fio aqui do lado de cá, eu já passo ele pro lado de lá. E venho fazendo zigue-zague, pegando. E já venho fazendo zigue-zague, pegando por baixo de cada ponto. Olha só, gente, eu já costurei, fazendo aquele zigue-zague, né? Porque ela fica uma costura mais delicada. Já escondi os fiozinhos, ó, já passei por baixo aqui, já cortei a ponta. E, olha só, do lado de cá, ela praticamente fica uma costura invisível, tá? Ela nem aparece, ó, seguindo, a costura tá aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. E aí, na hora da gente usar a gola, é só ajeitar. Deixar aqui essa parte da costura no pescoço, que ela fica com um caimento bem bonito. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu já estou aqui usando, bem gostosa, bem fofinha. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, se cuide, que nós estamos aqui preparando novas ideias para vocês. Até a próxima!